Ao longo da história, muitos textos antigos despertaram curiosidade e mistério. Entre eles, o livro de Enoque se destaca por sua narrativa envolvente e por ter sido rejeitado por grande parte das tradições religiosas. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Mas o que há nesse livro que fez com que ele fosse afastado da Bíblia? Seria um relato autêntico sobre o passado da humanidade ou apenas uma lenda? Vamos explorar essa questão de maneira simples e acessível. Para entender a importância desse texto, é preciso conhecer seu personagem principal, Enoque. Segundo a Bíblia, ele foi um dos patriarcas antediluvianos, ou seja, viveu antes do grande dilúvio. Enoque é descrito como um homem justo que andou com Deus. Surpreendentemente, não experimentou a morte, pois foi levado diretamente aos céus. Isso por si só já torna a sua figura única. Mas o que realmente chama a atenção é que existe um livro atribuído a ele, contendo visões sobre o céu, profecias e histórias sobre anjos caídos e gigantes chamados Nefilim. Esse livro, que não faz parte da Bíblia tradicional, foi encontrado em diversas versões, especialmente na Etiópia, onde é considerado sagrado até hoje. Uma das partes mais polêmicas do livro de Enoque descreve a rebelião de um grupo de anjos conhecidos como vigilantes. Segundo o texto, esses seres celestiais desceram à terra e, encantados com a beleza das mulheres humanas, decidiram se relacionar com elas. Dessa união teriam nascido os Nefilim, criaturas gigantes e poderosas que teriam causado grande destruição no mundo antigo. Além disso, os anjos caídos teriam ensinado aos humanos conhecimentos proibidos, como o uso de metais para fabricar armas e práticas ocultas. Isso teria desagradado a Deus, que então decidiu purificar a terra com o dilúvio, um evento bem conhecido na tradição bíblica. Se esse livro contém informações tão intrigantes, por que ele não foi incluído na Bíblia? A resposta envolve uma série de fatores históricos e religiosos. No tempo de Jesus, o livro de Enoque era conhecido entre os judeus e até mesmo citado em algumas passagens do Novo Testamento. No entanto, com o passar dos séculos, ele foi sendo deixado de lado por grupos religiosos influentes. Um dos motivos é que sua visão sobre anjos e seres sobrenaturais era muito detalhada. Em alguns casos, contradizia outras partes da Bíblia. Além disso, durante a formação do cânon bíblico, houve intenso debate sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados, e o livro de Enoque acabou ficando de fora da maioria das listas. O livro de Enoque pode ter sido excluído da maioria das Bíblias, mas isso não significa que ele foi esquecido. Ao longo da história, muitos estudiosos religiosos continuaram a estudá-lo, fascinados por suas descrições detalhadas sobre os anjos caídos, o juízo divino e o destino da humanidade. Mas será que esse livro realmente traz um conhecimento oculto ou apenas reflete crenças antigas? Mesmo sendo rejeitado por grande parte das tradições religiosas, o livro de Enoque influenciou profundamente algumas passagens da Bíblia. Um dos exemplos mais notáveis é a Epístola de Judas, no Novo Testamento, que faz uma citação direta ao livro. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: "Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos." Isso mostra que, pelo menos em parte, os primeiros cristãos conheciam e consideravam as histórias de Enoque. Além disso, a ideia de anjos caídos, juízo divino e punição dos ímpios aparece em diversos outros textos religiosos, indicando que o livro de Enoque ajudou a moldar a visão espiritual de muitas culturas. Uma das histórias mais impactantes do livro é a dos Nefilim, os gigantes nascidos da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. O próprio Gênesis menciona esses seres misteriosos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Mas quem eram realmente os Nefilim? Existem várias interpretações. Alguns acreditam que os Nefilim foram criaturas gigantescas que de fato existiram na terra e podem ter sido os responsáveis por grandes avanços na antiguidade. Outros entendem os Nefilim como uma metáfora para a corrupção e o afastamento da humanidade de Deus. Há quem veja essa história como uma forma de explicar a existência de civilizações antigas e misteriosas. Seja como for, o livro de Enoque dá detalhes que não aparecem na Bíblia tradicional, descrevendo como esses seres trouxeram violência e conhecimento proibido à humanidade.
Muitos teóricos afirmam que o livro de Enoque foi propositalmente retirado da Bíblia para esconder verdades importantes sobre a origem da humanidade e a presença de seres sobrenaturais no mundo antigo. Mas isso faz sentido? A verdade é que a exclusão do livro foi mais uma questão de teologia do que de conspiração. Durante o período da dominação grega e romana, diferentes grupos judaicos e cristãos debatiam quais livros eram realmente inspirados por Deus. O livro de Enoque, por ter muitas descrições místicas e detalhadas sobre os anjos, acabou sendo deixado de fora por não se encaixar na visão oficial que as autoridades religiosas estavam consolidando. Mesmo assim, esse texto sobreviveu, especialmente na Etiópia, onde faz parte do cânon bíblico da Igreja Ortodoxa Etíope até hoje. Mesmo depois de séculos, o livro de Enoque continua a despertar curiosidade e gerar debates. Seria ele apenas um relato simbólico do passado ou conteria segredos que ainda não compreendemos completamente? Independente da resposta, sua mensagem carrega lições valiosas sobre fé, obediência e consequências das escolhas humanas. Muitos pesquisadores tentam encontrar provas históricas da existência dos Nefilim ou dos eventos descritos no livro de Enoque. Alguns apontam fósseis gigantes, construções antigas inexplicáveis e até mesmo mitologias de diferentes povos como possíveis indícios. No entanto, até hoje, não há uma comprovação científica definitiva. Por outro lado, muitas culturas antigas possuem histórias sobre seres divinos que desceram do céu e interagiram com os humanos. Essa questão continua sem resposta. A grande questão é: devemos considerar esse livro como um texto sagrado? Para algumas tradições religiosas, ele é apenas um documento histórico e não tem autoridade divina. Já para outros, suas mensagens são tão importantes quanto as dos livros bíblicos tradicionais. O mais importante é que o livro de Enoque nos faz refletir sobre a nossa fé, nossa relação com o mundo espiritual e o impacto das nossas ações. Mais do que procurar respostas definitivas, esse livro nos convida a buscar conhecimento e nos aproximar de Deus. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado. Que a tua sabedoria nos guie em cada passo que damos. Pedimos, Senhor, que o entendimento sobre as tuas palavras e sobre os mistérios do mundo se faça claro em nossos corações. Que, assim como Enoque andou contigo, possamos buscar uma vida justa, fiel e cheia de discernimento. Ajuda-nos a compreender os ensinamentos contidos em textos antigos e aplicá-los de maneira que fortaleçam nossa fé e nos aproximem mais de Ti. Dá-nos também a coragem de questionar, aprender e crescer, sempre com humildade e respeito. Que a Tua luz ilumine nossas escolhas e nos conduza no caminho da paz, da sabedoria e do amor. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos foi revelado hoje, pela Tua presença constante em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.